Mandei para o ar, só esperar aqui para... Bom, já estamos ao vivo. Boa noite a todos, boa noite a todas. Estamos começando mais uma roda de conversa, diretamente pelo Conexões Periféricas, RP. Quero, desde já, agradecer a presença do nosso convidado, Marcos Verlaine, nosso ilustre convidado de hoje. Muito obrigado, Marcos, por ter aceito o convite, estar aqui conosco nessa roda de conversa. Hoje a gente vai conversar sobre o impacto das reformas para a classe que vive do próprio trabalho, para a classe trabalhadora. Então, é muito importante a gente ter essa possibilidade de diálogo com uma pessoa que é especialista nessas temáticas. Então, o Marcos é jornalista, analista político e assessor do DIAP. DIAP, para quem não sabe, é o Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar. Vou pedir daqui a pouco para o Marcos poder apresentar rapidamente o que é o DIAP para quem está nos acompanhando. Dizer que esse programa, a gente tem aí a parceria com o NPC, o Núcleo Piratininga de Comunicação, a quem eu agradeço, a Cláudia Santiago e todos aí da equipe do NPC. E os demais membros aqui, do coletivo Conexões Periféricas, a Cássia, o Fernando, que teve um imprevisto, não pôde ficar aqui conosco. E quero fazer uma rápida, antes de a gente iniciar a nossa conversa de hoje, nessa série de conversas sobre direitos trabalhistas e sindicalismo nas favelas. A ideia é justamente, Marcos, aproximar os sindicatos, organizações maiores, movimentos sociais das favelas, das periferias, para a gente debater aí temáticas que são tão relevantes para a classe trabalhadora. Quero fazer uma rápida homenagem a um camarada, Carlinhos, do bar do Tina ali, que faleceu, infelizmente. Lá é um ponto de encontro importante na favela de Rio das Pedras. A gente já fez várias reuniões do Conexões Periféricas nesse espaço, e uma perca aí que vai certamente marcar na memória de quem já viveu naquele espaço, já vivenciou aquele espaço. Bom, passo a palavra então para o Marcos Verlaine para a gente iniciar aí nossa conversa. Marcos. Douglas, só para você quer que eu faça uma pequena apresentação do DIAP, é isso? Só para explicar para quem está acompanhando rapidamente, o que é o DIAP? O objetivo do DIAP? O DIAP é um órgão de assessoria parlamentar para sindicatos de trabalhadores, foi criado em 1983 e a gente atua no Congresso Nacional no sentido de acompanhar, mapear e ajudar o movimento sindical a fazer o debate das matérias de interesse dos trabalhadores, as matérias consensuais de interesse dos trabalhadores no Congresso Nacional. Tanto consensual do ponto de vista contrário, quanto do ponto de vista favorável, Infelizmente, a gente não acompanhar o Congresso Nacional não é uma tarefa simples, não é uma tarefa fácil. O Congresso Nacional é uma casa de especialistas, uma casa de profissionais da política. Então, ali não tem espaço para amadorismo, não tem espaço para vacilações e incompreensões. Então, o DIAP atua no sentido de juntar as informações relevantes de interesse do movimento sindical, de interesse do povo, dos trabalhadores, a fim de esclarecer de uma maneira mais objetiva e cristalina para que o movimento sindical possa se posicionar em relação às propostas em tramitação no Congresso Nacional, tanto na Câmara quanto no Senado. Então, em linhas muito gerais, é isso, viu, Douglas? E aí, eu quero já entrar. Eu fiz aqui um entendimento com o Douglas. Eu estou com um problema técnico aqui, eu espero que nada aconteça, mas se acontecer, eu já expliquei para ele qual vai ser o nosso procedimento. Então, eu vou fazer uma fala absolutamente sucinta, sem prejuízo do conteúdo, da compreensão de todos aqui, no sentido de explicar a razão, o porquê da reforma administrativa, para que todos entendam por que o governo apresentou uma proposta de reforma administrativa ao Congresso Nacional. Para entendermos todos aqui a razão da proposta de reforma administrativa, a proposta de emenda à Constituição número 32 de 2020, que foi apresentada em setembro do ano passado, tem relação com o orçamento público. Quem faz esse debate com muita competência é o Gessé Souza. Ele diz o seguinte, e ele está correto: a elite econômica brasileira é uma
é uma jabuticaba. A elite econômica brasileira vive dos recursos públicos do Estado. Então, é uma disputa renhida, uma disputa radicalizada pelos recursos públicos. Então, essa fase mais radicalizada da elite econômica brasileira, que eu vou usar um termo aqui que as pessoas imaginam que esteja em desuso, mas não está, é a burguesia brasileira. A elite econômica tem um nome, e eu vou usar o nome pelo qual toda a elite econômica é conhecida no mundo. Burguesia. Esse nome não deve ficar em desuso entre nós, os trabalhadores, a esquerda, os que defendem os interesses públicos, os que defendem os interesses do povo, da população, dos trabalhadores. Então, para a gente entender a reforma administrativa, vamos nos remeter muito rapidamente à emenda constitucional do teto de gastos. Quando a Dilma sofreu o impeachment em 2016, em abril de 2016, imediatamente o governo Temer aprovou o teto de gastos. O que significa o teto de gastos ou a emenda constitucional 95 de 2016? Significou, grosso modo, retirar os pobres do orçamento público em razão de que a elite não quer mais dividir o orçamento público, não quer mais repassar recursos públicos para a construção e o fomento de políticas públicas de inclusão da população, sobretudo a população mais pobre, a população mais carente da sociedade brasileira. Então, aprovou a emenda constitucional de gastos públicos, que consiste em congelar gastos públicos por um período de 10 anos, renovável por mais 10 anos. Então, vocês imaginam o seguinte, o gasto público cresce anualmente 2%, que chama-se o crescimento vegetativo da folha de pagamento ou o crescimento vegetativo das demandas do povo. As pessoas não deixam de ter filhos, as pessoas não deixam de matricular os filhos na escola, o povo tem cada vez mais demanda em relação à saúde pública, em relação à segurança, em relação à infraestrutura, em relação a essas demandas públicas. A elite, a burguesia brasileira, pessoal, não demanda serviços públicos. Não é por isso que a reforma administrativa vai reduzir o tamanho e o papel do Estado brasileiro. Não é por isso. Porque a elite não vai ao hospital público, a elite tem segurança privada, a elite rica estuda fora, manda os filhos estudar na Europa, nos Estados Unidos, na Suíça e tal. Por que, então, a elite quer congelar gasto público? Para sobrar mais dinheiro para o superávit primário da dívida. A segunda despesa, a primeira despesa do Estado brasileiro, a primeira despesa pública é o gasto financeiro do governo. Gasto financeiro significa dizer o seguinte: o governo tem uma dívida chamada dívida pública, que é a dívida interna e a dívida externa, e o governo precisa, então, fazer o que se chama superávit primário para pagar os juros, os serviços e a rolagem da dívida. Quem se beneficia com os juros, os serviços e a rolagem da dívida pública, meus amigos? Quem se beneficia com essa dívida financeira do governo é a elite econômica. A elite econômica que se beneficia. Embora seja barato investir em papéis públicos, o povo brasileiro não tem dinheiro para investir, porque 80%, 90% da população brasileira, grosso modo, está vendendo o almoço literalmente para comprar o jantar. E essa situação se agravou em função da pandemia da Covid-19. Então, aí, em 2016, o governo aprovou a emenda constitucional do teto de gastos, a emenda 95 de 2016. Em seguida, o governo aprovou na Câmara a terceirização. Então, eu vou me conduzir, então, por esse encadeamento para que vocês entendam o porquê da reforma administrativa. Então, o governo foi lá e aprovou o teto de gasto, depois aprovou a terceirização. O que significa isso, meus amigos e minhas amigas, meus companheiros e companheiras? Significa que o governo vai reduzindo despesa pública, despesa, por exemplo, com um trabalhador, despesa com assalariado, porque a terceirização impactou na Previdência, que é a segunda despesa do orçamento público federal.
Então, para a gente entender por que dessas reformas, vocês precisam prestar bastante atenção nesse encadeamento. Então, primeiro aprovou o teto de gastos, depois aprovou a lei da terceirização, depois aprovou a reforma trabalhista em 2017, que começou a vigorar em novembro aprovou no início de 2017 e a lei começou a vigorar em 2017, em novembro de 2017. Então, o que significou a reforma trabalhista? Significou mais impacto para a previdência pública, porque criou um conjunto de contratos precários. Então, por exemplo, o trabalhador que é contratado por uma empresa por meio do contrato intermitente, ele não tem como pagar a previdência, portanto, ele não vai ter aposentadoria, né? A terceirização já comprometeu isso, a reforma trabalhista comprometeu mais ainda. Então, essas reformas todas têm uma lógica de reduzir as despesas públicas para sobrar mais dinheiro para o pagamento dos juros e da rolagem e dos serviços da dívida pública, cujos principais beneficiários são os ricos brasileiros e a burguesia brasileira. Então, essa é a lógica das reformas neoliberais. Não tem a ver com o fato de a burguesia ser perversa. A burguesia brasileira é a mais perversa do mundo, mas tem uma lógica política, econômica e ideológica. Não é apenas uma questão de ser boa ou má, é uma lógica política, econômica e ideológica. Com a crise do Brasil, a crise do Estado brasileiro, que se aprofunda com a pandemia, a elite econômica brasileira, o Brasil não disputa mercado externo, do Douglas. O Brasil não disputa mercado externo. O Brasil não é relevante do ponto de vista econômico para o mundo, nem quando o Brasil foi a sexta economia do mundo, né? Porque a gente não é exportador de tecnologia, a gente não é um país desenvolvido, a gente é um país rico, o Brasil é um país rico, mas tem um povo pobre por conta da brutal concentração de renda. Então, a despeito de o Brasil ser um país rico, de ser um país de economia complexa e relevante, o povo brasileiro é pobre e a economia brasileira não disputa, nós não disputamos mercado externo com os Estados Unidos, com a zona do euro, com o Japão ou com a China. Então, o Brasil não é um país relevante economicamente. Diante dessa situação, a elite econômica brasileira ou burguesia brasileira decidiu que não vai mais dividir recursos públicos com o povo. Por isso que aprovou o teto de gastos, por isso que aprovou a terceirização, porque vai diminuindo a despesa do Estado brasileiro com os pobres, porque a elite continua avançando sobre os recursos públicos, né? A reforma administrativa, então, vem nesse contexto. Agora, mais recentemente, ali em 2019, o Congresso Nacional aprovou, vocês estão lembrados disso, a reforma da Previdência. Por quê? Porque para efetivar o teto de gastos, para efetivar a emenda constitucional de 2016, precisava fazer uma reforma profunda, não apenas uma reforma paramétrica de parâmetros da Previdência, mas uma reforma estrutural da Previdência para ter mais recursos para sobrar dinheiro para o pagamento dos juros, serviços e da rolagem da dívida pública, cujos principais beneficiários são os ricos brasileiros. Por que isso, Douglas? Porque a reforma da Previdência é a segunda despesa do orçamento público. Então, precisa diminuir bastante essa despesa para que sobre mais recursos para o pagamento dos juros, serviços e da rolagem da dívida pública, entendeu? Que é a primeira despesa do orçamento público federal. Veja, quando o governo vai lá e aprova o teto de gasto em função da crise econômica do país, da crise econômica, da crise financeira, o governo não mexeu na dívida financeira. É como se uma família estivesse em crise, o pai e a mãe estivessem sem emprego, os chefes da família ficassem desempregados, e a tarefa primeira, a orientação primeira era pegar o cartão de crédito e quebrar. Não vamos ter mais despesa financeira, vamos vestir, comer e morar, porque é isso que dá para pagar com o que sobrou aqui
numa situação de desemprego dos pais de uma família, pai e mãe. Não, o governo economiza nas despesas primárias, que é salário de servidor, previdência, educação, saúde, infraestrutura, tudo que é chamado de despesa primária no orçamento público federal. Mas o governo não mexeu na dívida financeira, porque a dívida financeira ela beneficia os ricos brasileiros. Então, não mexeu nisso. Então, nesse encadeamento, nessa lógica do neoliberalismo, então, aprovou lá, em 2016, o teto de gasto, depois a terceirização, depois a reforma política, sempre diminuindo a despesa para o Estado, comprometendo os trabalhadores, inviabilizando a sobrevivência com dignidade dos trabalhadores, porque aí eles vão trabalhar sob condições precárias, com contratos terceirizados, vão trabalhar sob contratos intermitentes, em que se a empresa não chamá-lo e ele não efetivamente trabalhar, ele não vai ter salário no final do mês, e mesmo que trabalhe, ele vai ganhar menos do que um salário mínimo, sequer dá para contribuir com a Previdência, e assim ele não se aposentará. Aí depois aprova a reforma da Previdência, em que as futuras gerações não terão condições de se aposentar. Ou seja, o que significou a reforma da Previdência, grosso modo? Significou que o trabalhador, para se aposentar, ele vai ter que contribuir por mais tempo, porque ele vai ser obrigado a se aposentar com uma idade mais avançada. Portanto, ele vai contribuir, ele vai se aposentar mais velho, vai contribuir por mais tempo e vai receber um benefício menor. Então, tem toda uma lógica econômica por trás disso para diminuir os gastos públicos com os trabalhadores, sejam os trabalhadores da iniciativa privada, regidos pela CLT, sejam servidores agora, no caso, da reforma administrativa. Qual é, portanto, por fim, para concluir o raciocínio, e aí a gente entrar no debate, o sentido da reforma administrativa é de dar mais efetividade, portanto, à emenda constitucional 95, a Previdência, a reforma trabalhista, a terceirização. Porque o que significa a reforma administrativa? Significa reduzir o tamanho e o papel do Estado brasileiro. Então, se a reforma administrativa for aprovada com o escopo com o qual foi enviado para o Congresso Nacional e a Comissão de Constituição e Justiça já aprovou, e agora a matéria já vai para uma comissão de mérito, ou seja, para discutir o conteúdo da proposta e depois enviar para o Senado Federal, significa dizer que vai diminuir o papel e o tamanho do Estado. Então, para dar um exemplo muito objetivo, imagine o Brasil diante dessa pandemia sem o Sistema Único de Saúde. Nós não teríamos, oficialmente, quase 500 mil óbitos, ou extraoficialmente, em função da subnotificação, 800 mil óbitos por conta da pandemia. Nós teríamos muito mais óbitos, porque o Brasil, o SUS é revolucionário, o SUS é relevantíssimo. Quem está vacinando é o SUS, quem está vacinando é o Estado brasileiro que está vacinando via SUS, não é hospital privado. E a vacina é gratuita. Imagine se o brasileiro pobre, desempregado, tem 1/3 da população economicamente ativa, em torno de 33 milhões de brasileiros desempregados, subempregados ou em situação de desemprego, ou seja, a pessoa não tem trabalho, mas como ela não está mais indo procurar emprego, são chamados desalentados, então esses não entram na estatística do IBGE, mas, grosso modo, nós temos no Brasil hoje em torno de 33 milhões de brasileiros e brasileiras em situação de desemprego ou trabalho precário, vivendo de bico, vivendo de expediente. Né? Então, com a reforma administrativa, o objetivo, portanto, do governo, veja, a reforma administrativa não tem nada a ver com o governo Bolsonaro. Como a reforma da Previdência, Caiu só para mim? Oi, Douglas, está me ouvindo? estou te ouvindo. Pronto, vamos lá.
eu acionei aqui, ó, falei para você, né? Desligou aqui, então vou bem objetivar. Vou continuar aqui. Todos estão me ouvindo? Estou te ouvindo bem, estamos ouvindo. Perfeito. Eu tô sem vídeo aqui, mas eu estou ouvindo bem você. Então, para concluir, Douglas, ainda bem que eu consegui aqui falar. Então, a reforma administrativa está dentro dessa lógica das reformas neoliberais, no sentido de retirar os pobres do orçamento público, dentro dessa lógica. Espero que todos tenham entendido. Me perdoem, sinceramente, aí a fala muito rápida. Espero que não tenha comprometido o conteúdo e a compreensão de todos vocês do caráter dessa reforma. Então, muito objetivamente, Fechou seu microfone, Marcos. Agora, está me ouvindo? Agora sim, agora sim. Ok. Então, muito objetivamente, esse é o sentido, viu, pessoal, da reforma administrativa. Eu espero, como eu disse e repito, não tenha comprometido o conteúdo da fala, a fim de que vocês tenham entendido com muita objetividade, porque o sentido dessa fala é para que a gente possa fazer disputa política, não é um proselitismo, não é uma teoria em torno do tema, porque nós estamos numa disputa política, tanto no âmbito do Congresso Nacional, quanto do ponto de vista da sociedade brasileira. Né? Quando caiu aqui, meu computador desligou, eu estava explicando para vocês que a reforma administrativa ela não é do governo Bolsonaro, ela é da elite econômica, ela é da burguesia brasileira. E o governo Bolsonaro concorda com o conteúdo da proposta, porque foi aprovado foi eleito para fazer isso, e o Congresso também, a maioria eleita tem absoluto comprometimento com a proposta que o Bolsonaro enviou. Então, muito objetivamente, grosso modo, esse é o sentido da reforma administrativa que está em discussão no Congresso Nacional. Hoje foi o presidente da Câmara criou a comissão especial. O ato seguinte agora é a instalação da comissão na próxima semana para iniciar o debate em torno do conteúdo da proposta. Então, Douglas, é isso. Marcos, muito obrigado aí pelas suas falas iniciais. Eu estou aqui apreensivo, porque eu sabia que você já tinha avisado que isso poderia acontecer, né, a qualquer momento. O Marcos está com um problema técnico no computador, está superaquecendo e acaba desligando, enfim. Então, eu queria aproveitar ao máximo a sua participação, porque é muito importante, porque a gente está falando aqui do papel, né, a gente vem conversando ao longo dos programas, do papel dos sindicatos, né, do sindicalismo, justamente na luta, na garantia por direitos trabalhistas, previdenciários, né, por esse conjunto de direitos que você acaba de apresentar para a gente, qual foi o caminho, né, de desmonte desses direitos até chegar agora à reforma administrativa. Né? E aí eu queria, aproveitando, né, primeiro dar boa noite à Cássia. Cássia, obrigado aí por ter, a companheira conseguiu entrar, valeu. Vamos aproveitar ao máximo, Marcos, aqui, porque hoje o programa provavelmente vai ser mais curto, mas ainda assim, certamente está sendo muito importante. Eu não tenho dúvida de que o que mantém, inclusive, né, de alguma forma, o Bolsonaro é ainda a expectativa dele passar essas reformas, né, sobretudo a reforma administrativa que está agora em andamento. E aí, Marcos, eu queria que você comentasse um pouco para a gente como você vê o papel do sindicato hoje, né, para poder articular essa luta aí contra a reforma administrativa. Eu queria trazer só uma informação importante que, para além dos impactos diretos, como você citou aqui, na saúde, se não fosse a saúde pública, se não fosse, né, o SUS, a Fiocruz, enfim, estaríamos numa situação ainda pior do que a gente já está. Então, o impacto na reforma administrativa significa corte nessas áreas também, na educação pública e por aí vai, e objetivos mais individuais e até particulares mesmo, né, da população de um modo geral, que é, por exemplo, a questão dos concursos. Né? Às vezes a gente precisa tocar nesses pontos, que são pontos, às vezes, infelizmente, às vezes mais sensíveis a alguns grupos, né, algumas frações da classe, do que necessariamente esses direitos, que as pessoas, de alguma maneira, ainda não vê como fundamental. Né? Então, eu sei que está tendo uma movimentação do deputado federal
professor Israel Batista, do PV, né? E ele tem feito conversas muito fortes, tem conseguido um impacto, uma pressão a partir dos concurseiros, que é uma galera que está buscando justamente essa estabilidade econômica, né, financeira, que são, em grande parte, filhos aí da classe trabalhadora mais precarizada, né? E tem no concurso público, né, uma perspectiva de estabilidade para conseguir financiar uma casa e por aí vai. Queria que o senhor comentasse, então, por favor, o papel, né, dos sindicatos nesse movimento na luta aí contra essa reforma. Ô Douglas, sua questão é muito pertinente. Olha, o movimento sindical, a despeito do desmonte que foi produzido com a reforma trabalhista, é um estamento muito relevante da organização dos trabalhadores. É a organização que consegue se contrapor a essas reformas de cunho neoliberal. E foi por isso que o governo fez a reforma trabalhista, exatamente para desmontar, talvez, a única organização, o único movimento estruturado em nível nacional que poderia dar combate com eficácia a essas reformas. Então, logo depois de ter aprovado o teto de gasto e a terceirização, o que o governo fez? O governo Temer fez? Aprovou a reforma trabalhista que desmantelou a organização sindical. Então, o movimento sindical vai ter que se reinventar, porque enquanto houver trabalhador assalariado, enquanto houver luta de classe, enquanto porque isso é inerente à nossa vontade, isso não é discurso, isso não tem nada a ver com desejo, isso não tem nada a ver com otimismo ou pessimismo, é o imperativo da realidade. Enquanto houver trabalhador, enquanto houver exploração, vai haver disputa na sociedade. Disputa entre classes, é o empresário querendo arrancar o sangue do trabalhador, e o trabalhador, diante dessa realidade, ele vai se posicionar, ele vai se defender, vai procurar o quê? Vai procurar o sindicato. Então, os sindicatos são relevantíssimos. Veja, o debate da reforma administrativa, Douglas, e todos que estão aqui nos escutando, não diz respeito só aos servidores, não. A reforma administrativa impacta toda a sociedade brasileira, porque quem demanda serviços públicos são os trabalhadores, são os filhos dos trabalhadores, são os assalariados. Então, se diminuir o tamanho e o papel do Estado, se tiver menos hospital público, não tiver previdência, se não tiver infraestrutura, como é que os trabalhadores vão viver com dignidade? Então, a disputa em torno de uma posição contrária, objetivamente contrária à reforma administrativa, não diz respeito só aos servidores públicos e seus respectivos sindicatos e entidades de classe, diz respeito ao conjunto dos trabalhadores organizados em sindicatos. Então, nós vamos precisar fazer um grande debate em nível do Congresso Nacional. A sociedade brasileira precisa discutir a reforma administrativa. O próximo presidente, nós precisamos derrotar o Bolsonaro e eleger uma presidência de caráter progressista, não estou nem falando de esquerda, estou falando progressista, para rever todas essas reformas, rever o teto de gasto, rever a lei da terceirização, fazer um debate sério com os empresários, porque nós não vamos atropelar os empresários, nós não temos força, não há correlação de força suficientemente equilibrada para simplesmente a gente eleger a maioria do Congresso e atropelar os empresários. Não, nós vamos ter que negociar com os empresários, negociar terceirização, reforma trabalhista, fazer modificações importantes para que a gente ressignifique as relações de trabalho que foram desmanteladas, foram desestruturadas em função da reforma trabalhista. Então, vejam que todas essas reformas elas estão encadeadas, elas não estão soltas, elas são interdependentes e têm conexão direta, teto de gasto, terceirização, reforma trabalhista, reforma da Previdência. A única reforma, Douglas, que os trabalhadores e que a sociedade poderia ter um ganho é a reforma tributária, mas esse movimento sindical não discute, porque... Por quê? Por que a reforma tributária? Porque a reforma tributária, nós poderíamos fazer uma disputa ali para financiar, por exemplo, a Previdência. O que é a reforma tributária? É distribuir renda, só fazer uma distribuição de renda, fazer um debate democrático, a fim de que houvesse uma reforma tributária democrática no sentido de distribuir renda, no sentido de desconcentrar renda.
toda a lógica do debate da reforma tributária é só a lógica da concentração de impostos e tributos na União, nos estados e municípios. E esses três entes que disputam a reforma tributária, ninguém quer perder. Como ninguém quer perder, então a reforma tributária não avança. E como o povo não entra nesse debate e o movimento sindical também não entra nisso, por desconhecimento político, técnico, a reforma tributária não é um debate técnico. O orçamento não é um debate técnico, o orçamento é um debate político. Quem faz maioria no Congresso, se a elite faz maioria no Congresso, ela vai orientar o orçamento conforme seus interesses de classe. Então, nós precisamos, os trabalhadores, o povo da periferia, o povo das favelas, o povo dos morros, esse povo precisa descer para fazer esse debate. Eu sei que isso não é simples, eu sei que isso não é fácil, eu sei que o povo é alijado, é excluído. Por exemplo, teve a manifestação do dia 29 de maio, uma grande manifestação. Eu, pessoalmente, estava apreensivo, com medo que fossem manifestações pífias, mas não foram. Em São Paulo reuniram-se lá quase 80 mil pessoas, ou mais de 80 mil pessoas. Sei que a manifestação do Rio foi muito importante, foi muito relevante. Então, assim, nós precisamos nos conscientizar o povo, em particular o povo da periferia, e nós, portanto, não podemos ter um discurso equivocado da esquerda, eu chamo de esquerda liberal, falando que o pobre de direita, não existe pobre de direita, isso é uma bobagem, isso é um preconceito, não há relação entre pobreza e esquerdismo, porque se assim fosse, o povo da periferia era todo mundo de esquerda e a gente votava na esquerda e a gente não tinha Bolsonaro na presidência da República. Isso é uma bobagem, isso é um preconceito contra pobre. Nós temos que tirar isso do linguajar da esquerda brasileira. Não existe pobre. A ser vinculado ou não à esquerda não tem nada a ver com a condição econômica da pessoa. Tem a ver com formação, tem a ver com mediação, tem a ver com educação, tem a ver com leitura, literatura, não tem a ver com a condição econômica do trabalhador. Porque se tivesse a ver, as periferias e os morros e as favelas brasileiras estariam infestados de esquerdistas e nós já teríamos feito a nossa revolução, pelo menos a revolução burguesa, que nem essa foi feita no Brasil. Então, até nisso, nós vamos precisar debater para esclarecer algumas contradições que permeiam o nosso meio, que pululam o nosso meio. Eu estou dizendo isso, Douglas, porque eu escrevi um artigo sobre isso, esclarecendo que não há relação entre ser pobre, ter que ser de esquerda ou votar na esquerda. Até pelo contrário. O fato de ser pobre, de não ter mediação, não frequentar a escola, ter uma educação precária, não ter acesso à literatura, não ter acesso a bens culturais, é até mais fácil uma pessoa nessas condições votar na direita, votar em quem os massacra, votar em quem os explora, porque esse posicionamento político, como toda formação educacional, formação política, exige mediação. Sem mediação, não tem formação. Por isso que tem a universidade, por isso que tem escola pública. Então, estou dizendo isso para a gente abrir a cabeça, romper com esses preconceitos, que eu digo que são preconceitos de uma esquerda liberal, que tem preconceito com o pobre, que ficou puto porque 2/3 dos eleitores do Lula e da Dilma votaram no Bolsonaro em 2018. Então, agora nós temos que acessar essas pessoas, fazer um debate esclarecedor, respeitoso, radicalizado no sentido de aprofundar a problemática brasileira, a fim de fazer a cabeça dessas pessoas e ganhá-los para um projeto de caráter, não estou nem falando de esquerda, ganhá-los para um projeto progressista, né, que o Estado é importante, a educação pública é importante, recursos públicos são importantes, a política não é um ambiente para picaretas, pelo contrário, os picaretas entram na medida em que o povo se retira por descrença, por desalento, por falta de perspectiva, porque os inimigos convencem o povo, olha, a política é coisa para vagabundo, para picareta, para malandro, o cara só quer se dar bem. É exatamente o contrário. É exatamente o contrário. Política é um ambiente de disputa para a gente melhorar as condições de vida da sociedade, sobretudo os mais pobres, sobretudo aqueles que moram nas periferias, nos morros e nas favelas. Então, esse é o sentido da gente participar de política, daí a importância de que os sindicatos atuem efetivamente no debate da reforma administrativa e das outras reformas que estarão em debate agora em 2022 nas eleições. Sim. É fundamental esse ponto que você colocou, Marcos. Eu queria até fazer uma pergunta, mas quero passar a palavra para a Cássia. Não sei se a Cássia tem alguma pergunta, enfim.
Olá, gente, tudo bom? Estão me ouvindo? Ouvindo sim, Cássia. Estão me ouvindo? Desculpe, entrei um pouco atrasada, mas eu pude entender o que nosso convidado estava falando. Vou me apresentar, meu nome é Cássia, sou da GE Periferia Digital, sou empreendedora digital, cria de Rio das Pedras. Então, eu não faço parte, né, da classe assalariada, porque eu não tenho carteira assinada. Não é que eu também tenha decidido a ser empreendedora por questão de necessidade. Já nasci de um momento que era necessário se empreender e fazer com que esse empreendimento que a gente tem hoje possa dar assistência à população, né, a nossa favela, Rio das Pedras, e poder gerar uma economia também, uma economia criativa, né? E em relação a que foi debatido aqui, em relação à política, é muito necessário realmente a gente ter uma visão política, né, do que está acontecendo em relação ao direito e esquerda, entender quais são essas vertentes, porque muitas pessoas, como o nosso convidado falou, muitas pessoas, elas são, além de ser oprimidas, né, e também não têm um certo entendimento na política, elas vão votar naquelas pessoas que não defendem os direitos delas, simplesmente tiram os direitos delas, né, e é assim, a gente vê isso com o Bolsonaro, né, foi eleito. E muita gente, hoje em dia, a gente faz uma pesquisa também, né? E vê o quanto ele agora está sendo rejeitado pelas mesmas pessoas que antigamente só faltava colocar ele no quadro, né? Em casa. Então, realmente, é necessário a gente estar falando sobre isso. Enfim, perguntas eu não tenho, eu estou aqui para ouvir e também responder. Aliás, passar as perguntas para vocês, né, aqui no nosso comentários na página da Conexões Periféricas. E é isso, gente. Aliás, se o nosso convidado quiser falar sobre isso, porque como eu sou empreendedora, né, essa questão também sobre a previdência, a gente tem, né, nós estamos assegurados porque nós pagamos uma mensalidade, se chama DAS, mensalmente, que nos assegura, né, pela legislação do MEI, essa contribuição, caso houver alguma coisa, a gente tem aí a INSS, né, auxílio-doença e tudo mais. Então, agora até surgiu uma pergunta, meio que formulando aqui. Então, como é que fica então a nossa relação em relação a... Nós somos empreendedores, né? Não somos assalariados também. Enfim, como é que fica então a nossa classe também? Eu digo que seja uma classe também, porque muitas pessoas da periferia são empreendedoras, né? Fazem suas contribuições mensais. Então, como é que fica para a gente, né, em relação a essa reforma tributária administrativa? Tem alguma relação? Tem algo a dizer para a gente poder aqui também falar para os nossos ouvintes? Ou não tem nada a ver? Ou como é que pode estar tendo uma ligação? Ou se não tem uma ligação em relação às reformas para quem é empreendedor? Vamos complementar, Marcos, antes de passar para você? Oi. Que aí fecha um bloco, um pequeno bloco. Eu voltei aqui para o computador, porque o telefone já estava esquentando, que daqui a pouco é sair do ar também. Então, vamos fazendo essas migrações, eu acho que a gente consegue vencer essa dificuldade técnica. Cássia, tem sim. Qual é o problema? Primeiro, eu queria fazer um esclarecimento que eu acho que é importante. Olha, o fato de você ser empreendedora não lhe tira da condição de ser uma trabalhadora. Apenas você não é assalariada, você não depende de salário. É até uma situação um pouco mais difícil, porque é meio assim como o self-made man, né, como dizem os americanos, eu me faço sozinha. Isso é um mito dos Estados Unidos, o self-made man, eu me faço sozinho, eu venci sozinho. Ninguém vence só, né? Isso é tão verdadeiro que 80% da população está da mão para a boca, né? Travou para você também, Cássia? Travou, né? Bom, o Marcos está tentando se voltar aqui pelo celular. Se alguém tiver aí alguma pergunta, a galera quiser fazer pelo chat também, fiquem à vontade.
Opa. Só o som que não conectou ainda, Marcos. Está conectando aí seu áudio. Para quem está entrando agora, a gente está conversando com o Marcos Verlaine, né, do DIAP, sobre reformas... Voltei aqui, Douglas. Opa, está voltando aqui. Voltei novamente. Então, respondendo a Cássia rapidamente. Então, o fato de Cássia ser uma empreendedora não quer dizer que ela não seja uma trabalhadora, né? Ela só não é assalariada. É claro que se ela não, por exemplo, se ela não contribuir lá com o DARFzinho dela, ela não vai ter direito de se aposentar, porque a regra agora, claro que ela se aposenta numa condição especial, né? Porque a regra agora é o seguinte: você não se aposenta mais por idade apenas, lá, atingir uma idade, aí se aposenta. Não, é uma combinação de idade e tempo de contribuição. Então, se você não tiver uma idade mínima e um tempo mínimo de contribuição, você não se aposenta. E as regras agora são draconianas para se aposentar, dentro dessa lógica de que para se aposentar a pessoa tem que contribuir por mais tempo, para se aposentar com um benefício menor, na lógica de diminuir o gasto estatal com essas demandas dos trabalhadores, as demandas do povo. Então, esse é o sentido, viu, Cássia? Mas isso não quer dizer, o fato de você ser empreendedora não quer dizer que você não seja trabalhadora, né? Maravilha. E aí, o Marcos, o que eu queria complementar, embarcar na pergunta da Cássia, dentro, né, a gente vive isso, né, na favela, na periferia, uma série de trabalhadores, trabalhadoras não assalariados, né, precarizados ao extremo, né, que em algum momento já tiveram esse vínculo, né, empregatício, né, com direitos trabalhistas garantidos, mas que diante dessa ideologia, e aí volta naquilo que você estava falando, né, essa ideologia do empreendedorismo vai fazendo um efeito enorme. A galera compra esse discurso e se coloca como empreendedor, mas não no sentido de eu sou um trabalhador não assalariado, mas no sentido de comprar o glamour que vem com a palavra empreendedorismo, né? E aí, aquilo que você falou, né? A formação não tem pobre de direita, mas a formação política do pobre ela acontece o tempo todo. E a mídia é um grande, né, os aparelhos privados de hegemonia, e a mídia é um grande formador político. E a gente tem o tempo todo aí que a crise, a propaganda e a crise veio para fortalecer. Ou seja, a pandemia, a fome, as mortes veio para fortalecer, para a pessoa criar uma máscara e vender uma máscara personalizada na internet. Não é bem isso. A gente está aí quase chegando a 500 mil pessoas mortas. E aí mesmo, eu estou conversando aqui com pessoas, com trabalhadores de diversas áreas, a gente recebeu representantes aqui do Sindicato da Construção Civil, e eu procurei convidar mesmo a galera dos sindicatos dos trabalhadores mais precarizados, né? Que moram, em grande parte, nas favelas. Construção Civil, trabalhadoras domésticas, rodoviários, né? Ferroviários, enfim. E a galera tem uma repulsa muito grande, às vezes algumas lideranças no partido, ou a qualquer aproximação da política macro, da macropolítica, como se tivesse que ser separado, como se a reforma trabalhista, ou a reforma previdenciária, ou administrativa que algumas já aconteceram, outras estão acontecendo agora, estão nesse processo, lá no Congresso, não tivesse a ver com a realidade aqui na favela, né, aqui na periferia. Então, por essa questão de, porque esse líder vai se aproximar do partido, porque o partido só quer... Queria que você comentasse um pouco isso, para nos ajudar a refletir sobre essa desmistificação, né, como se o trabalhador não pudesse envolver com essa macropolítica. Porque a gente sabe que os sindicatos empresariais estão o tempo todo muito próximo, né? Pensando no Estado ampliado, né? Os sindicatos empresariais estão o tempo todo lá intervindo na política, né? Votando, decidindo o que vai passar, o que não vai. Queria que você comentasse, por favor, um pouco. Douglas, isso é muito importante. Veja bem,
Tem por trás disso tem toda uma lógica, inclusive ideológica, no sentido de desestimular a participação coletiva, estimular o individualismo, desestimular a luta coletiva para a solução dos problemas concretos da população. Eu sempre digo o seguinte: quando você tem um problema de caráter individual, pessoal, você procura uma religião e tenta resolver. Procura um sentido para a vida no sentido espiritual da palavra. Quando o problema é coletivo, desemprego, problema social, violência, saúde pública, educação pública, infraestrutura, aí você tem que se associar a pessoas, precisa juntar pessoas para que se resolva mais rapidamente. Não há nenhuma mudança, historicamente, no mundo em que tenha sido feita individualmente por pessoas isoladas. Não existe isso. Então, a mídia tradicional desestimula a participação coletiva, sempre falando mal da política, pegando os aspectos sempre negativos do debate político, do Congresso Nacional, do Senado. Todos os dias acontece um monte de coisas relevantes no Congresso Nacional, coisas importantíssimas, feitas por gente que nós elegemos. Mas o que a mídia sempre realça? O que a mídia procura colocar em evidência? Sempre as coisas negativas e ruins. Para dizer assim, tá vendo? Não te envolva com política. Política é coisa para vigarista, política é coisa para picareta, política é coisa para malandro, para pilantra, para vagabundo. E aí o incauto, e aí a pessoa ingênua, você está vendo? Eu sou uma pessoa honesta, eu não tenho que me envolver com política. Nós temos que nos envolver com política, porque só por meio da política é possível disputar o avanço civilizatório. Não é possível haver avanço, melhorar salário, melhorar as condições de vida, disputar uma sociedade mais democrática, mais justa, menos desequilibrada, com escola pública para todo mundo, com saúde pública para todo mundo, sem participação política. Então, é um erro imaginar isso. Então, a política é fundamental como o ar que a gente respira. Você mede você mede os níveis de democracia de um país pelos níveis de participação política da sociedade. Olha o que aconteceu com o Chile, olha o que aconteceu com a Bolívia agora recentemente. Então, olha o que aconteceu agora nesse final de semana, o Brasil se mobilizou contra o Bolsonaro por vacina, por auxílio emergencial, por melhores condições. Quer dizer, nós precisamos derrotar essa figura que foi eleita exatamente porque nós cometemos muitos erros no plano da política. Nós fomos negligentes com a democracia. Nós abrimos mão, deixamos de ser vigilantes em relação à democracia. E olha quem foi eleito. Foi eleito uma figura que não tem nenhum apreço pela democracia. É uma situação muito semelhante ao que aconteceu na Alemanha pré-nazista. O Hitler usou das prerrogativas democráticas criadas pelo Estado de Weimar, pela democracia de Weimar. Eu não sei se vocês conhecem essa história ali anterior à ascensão do Hitler, em 1933, à chancelaria da Alemanha, usou as prerrogativas da República de Weimar para depois fechar os espaços democráticos de debate da sociedade alemã. O Bolsonaro está fazendo mais ou menos isso, né? O Bolsonaro, por exemplo, ele critica, diz que a eleição de 2018 foi roubada, mas ele foi eleito. Como alguém que foi eleito diz uma bobagem dessa? O Bolsonaro foi eleito uma vez vereador, foi eleito 7 vezes deputado federal, e uma vez presidente da República com quase 58 milhões de votos, e diz que as urnas eletrônicas não são confiáveis. Louco! Então, veja que loucura. Ele sabe que são confiáveis. O que o Bolsonaro quer é fechar os espaços de mediação, acabar com o sindicato, acabar com o Estado de Direito Democrático, comprometer a imprensa, porque com todos os problemas que tem a imprensa, é melhor essa imprensa de merda que nós temos, que não cobriu adequadamente os movimentos do dia 29 de maio, e hoje está sendo aí solapada pelo Bolsonaro. Entendeu? Quer dizer, porque a imprensa, não estou me referindo aos jornalistas, não. Os jornalistas são assalariados, são empregados, são freelas, né? Estou me referindo aos donos da mídia, que fazem parte
da burguesia brasileira que apoia a reforma administrativa, a reforma da Previdência, a reforma trabalhista, a retirada de direitos dos trabalhadores. Então, companheiros e companheiras, nós precisamos entender esses elementos para fazer um debate político de conteúdo na sociedade, menos discurso e mais argumentos consistentes a fim de convencermos os nossos iguais para que eles venham para a luta política junto com a gente, para que disputem politicamente, para que não tenham preconceito com o sindicato, com o partido, com política, com a participação coletiva e social, porque só participando politicamente, coletivamente, socialmente, que a gente consegue mudar essa sociedade brasileira que se caracteriza por injustiça, desigualdade e desequilíbrio. E esse ponto aí que você colocou agora, né, a gente vê, fica muito evidente quando a gente assiste os jornais, né, sobretudo da Rede Globo, que as únicas pautas que ela não ataca o Bolsonaro, né, o governo Bolsonaro, é quando está sendo colocado em votação essas reformas. Reformas de cunho econômico, né? De cunho econômico. Aí está de acordo. Né, porque o tempo todo, assim como fez com o PT, para criminalizar o PT, né, com uma carga horária imensa, né, enfim, está fazendo também com o Bolsonaro, mas quando se trata dessas reformas econômicas, né, desses ataques econômicos, aí não, tem que votar logo, o Bolsonaro está atrapalhando a votação, enfim, esse é o discurso. Sim. Cássia, quer fazer algum comentário? Tem alguma coisa aí para... Estou verificando aqui se tem algum comentário aqui no nosso chat. Vamos lá, pessoal, vamos comentar, hein? Não tem nenhum comentário. Bom, só um recorte mesmo, né, que eu posso dar uma contribuição em relação a isso. Sabemos que o Bolsonaro foi eleito através de fake news, né? Isso está mais do que provado, mas é também interessante a gente perceber que agora, né, com quase 500 mil pessoas mortas por Covid, surgiu agora a novidade, né? Foi aceito a Copa. Agora, eu não lembro qual tipo de Copa, mas é um evento mundial de futebol, né? Isso. Copa América. E foi Copa América. E foi assim uma decisão muito, muito rápida. E detalhe, assim, para as pessoas leigas, que eu recebi um comentário dizendo assim: poxa, mas é o presidente que faz esse tipo de aceitação? É o presidente que faz esse tipo de aceitação? Queria que você falasse, né, sobre isso. No caso, né, a demanda, né, no caso dele aceitar tão rápido isso, né, enquanto outras coisas não são tão aceitas rapidamente por conta... Enfim, queria que você comentasse sobre isso. Cássia, olha só, o governo Bolsonaro é um governo anômico, é um governo distópico. O mesmo presidente que recusou 11 ofertas para comprar vacinas das farmacêuticas, os imunizantes para imunizar a população brasileira, é o que recusou 11 ofertas, é o governo que aceitou em 2 tempos realizar um evento internacional de futebol, sendo que não é essa a nossa demanda. A demanda do Brasil hoje é por vacina, por auxílio emergencial e por solução, inclusão de uma massa enorme de pessoas que estão passando por imensas dificuldades. Não, a nossa demanda não é essa por um evento. É óbvio que o governo Bolsonaro aceitou isso, porque interessa a determinados setores econômicos. Interessa ao SBT, que vai transmitir esse evento desportivo. Porque aí tem até um texto que está dizendo o seguinte: que as pessoas que vêm virão imunizadas. Ora, pelo amor de Deus, não é isso. Aqui as pessoas aqui não estão imunizadas, as pessoas vão para bares ver jogos, as pessoas vão se aglomerar, vão fazer essa sorte de loucuras que está acontecendo com o nosso país, porque o presidente Bolsonaro estimula isso. Então é uma loucura, nós estamos vivendo uma anomia, nós estamos vivendo um momento de total desarticulação social, espiritual da sociedade brasileira por conta da pandemia. E o Bolsonaro é o vírus, o Bolsonaro estimula isso, o Bolsonaro é a figura que desorganiza, o Bolsonaro é o que eu tenho chamado de anarcocapitalista, é o desmantelamento das instituições para governar.
desmoraliza a imprensa, desmoraliza o Congresso Nacional, que é o poder mais democrático, com todos os problemas que nós temos em relação ao Congresso Nacional, à Câmara e ao Senado, quer fechar o Supremo, quer dizer, é um governo que não tem nenhum compromisso com o povo, não comprou imunizantes. Se o governo tivesse comprado os imunizantes ali, a metade da população já teria sido vacinada. Então, nós não estamos com 500 mil óbitos à toa, é porque o governo simplesmente deu de ombros. E quem é que está morrendo, pessoal? Lembrem-se, os que estão morrendo são os mais pobres, porque eu duvido que tenha alguém rico nesse país que ainda não tenha sido vacinado. Se não vacinou porque furou fila, porque comprou imunizantes clandestinamente, viajou para o exterior. Eu tive acesso a uma matéria que noticiava que o Roberto Justus foi se vacinar nos Estados Unidos. Para isso, ele gastou mais de R$200 mil, porque ele teve que ficar um período em quarentena no México. Depois do México, ele foi para Miami, se vacinou, ficou num resort no México, depois ficou num resort em Miami. Meu Deus do céu, veja, quem é que tem R$200 mil para se vacinar lá no exterior? Então os ricos brasileiros já estão vacinados, eles não estão nem aí com o povo. Por isso que não tem uma solução em relação ao Bolsonaro, porque o Bolsonaro faz bobagem, fala bobagem, afronta a democracia, diz que vai fechar o Congresso, confronta o Supremo e ninguém toma uma atitude. Por que já foram apresentados à Câmara mais de 100 pedidos de impeachment, de abertura de impeachment do presidente Bolsonaro? Nós não precisamos de 100, nós precisamos de um pedido de impeachment. Puxa um lá e coloca para votar, porque o Bolsonaro é o problema. O Bolsonaro não é a solução, percebe? Mas, em função de uma desmobilização da sociedade brasileira, de uma esquerda desarticulada, de uma esquerda que, ao longo desses últimos 40 anos, só apostou em eleição, deixou de disputar o povo na periferia, de esclarecer, de formar politicamente essa população, sobretudo a população pobre. Então, a gente está vivendo de eleição em eleição, estamos esperando a próxima eleição para derrotar o Bolsonaro. E ninguém garante que isso vai acontecer. Então, veja, Cássia, nós precisamos voltar a fazer, não precisamos inventar a roda, não, é voltar a fazer o que a gente fazia, disputar o povo, ir para a periferia. O povo agora está sendo disputado pelas milícias, né, nas periferias do Rio de Janeiro, e pelas igrejas neopentecostais, que não têm compromisso com o povo, são igrejas caça-níqueis. Não estou discutindo a fé do povo. O que eu estou questionando são os Silas Malafaias, esses pastores caça-níqueis que usam da fé do povo para massacrá-lo, para explorá-lo, explorar sua fé, fazer com que essa população, que é numerosa, votar nas pessoas mais atrasadas que não defendem os seus interesses. Veja o caso da Flor de Lis, veja como a Flor de Lis vota lá no Congresso Nacional. É só pegar a votação da Flor de Lis, veja como é que ela vota. Veja como é que votam os pastores eleitos, né, por essa grande comunidade cristã evangélica. Veja como é que esse povo vota no Congresso Nacional, vota contra o povo, vota a favor das pautas econômicas do neoliberalismo. Então, é disso que eu estou falando, é disso que nós temos que voltar a tratar, a politizar o povo, disputar o povo na periferia, sair dessa bobagem de ficar criticando a pessoa que é pobre, que votou na direita, chama pobre de direita, não seja pobre de direita. Isso é uma ignorância política, isso é um preconceito político, sobretudo com os mais pobres. Nós só vamos conseguir dialogar com essas pessoas respeitando-as, esclarecendo-as adequadamente do debate político, da importância dessas pessoas participarem politicamente, porque ninguém vem dialogar com a gente sendo desrespeitado, sendo xingado, sendo achincalhado, nós nos referindo a essas pessoas com preconceito. Então, essas pessoas não virão até nós debater. E quando nós nos aproximarmos, essas pessoas vão olhar para a gente também com preconceito, porque a gente as trata com preconceito. Então, nós precisamos voltar a fazer esse debate político esclarecedor para voltar a disputar a cabeça e o coração do povo na periferia do Brasil. Marcos, queria tentar fazer só mais uma última rodada. Sei que a gente
está aqui no limite ali de cair, de acontecer alguma coisa, para aproveitar um pouco mais essas reflexões que você traz, que são tão importantes. O que você está falando agora vai muito no sentido da formação, né, da importância da formação política, porque para fazer um debate político tem que ter formação política, né? Para a gente que atua de maneira autônoma, informal, se virando, a gente tem aí um grande contingente de trabalhadores por aplicativo, né? A galera que está a fração mais precarizada dos trabalhadores. Então, precisa ter essa formação para a gente se ver enquanto trabalhador não assalariado e não comprar outros discursos ideológicos que circulam por aí. E aí, queria que você comentasse duas coisas para a gente fechar assim, né, essa rodada. Qual a tarefa hoje dos sindicatos diante desse panorama de trabalhadores e muitos jovens trabalhadores que nem tiveram na vida, né, nenhum contato com uma organização de trabalhadores, né? E considerando que o sindicato também está muito fragilizado diante da reforma trabalhista, né, que a questão da contribuição, que deu né, um ataque direto aos sindicatos, né? Então, qual o papel, a tarefa, né? Qual a tarefa do sindicato hoje para se reestruturar, para abarcar esses grupos, mesmo que não sejam necessariamente da categoria, mas, enfim, estratégias aí nesse sentido. E uma outra coisa é em relação à dívida pública, né? É um tema que está totalmente ligado às reformas, né? Como você abriu falando, inclusive, disso. A gente sabe que tem aí auditoria, tem um grupo que trabalha, né, fazendo uma discussão, tentando propor uma auditoria da dívida, e de que maneira também a gente pode se unir, os sindicatos podem atuar para a gente possa pautar isso no Congresso, de fazer uma revisão da dívida, enfim, que a gente sabe que tem muita coisa ali que, assim como foi feito em outros países, né, a gente também poderia fazer no Brasil. Douglas e Cássia, eu acho que a tarefa primeira do movimento sindical, a despeito de todos os problemas que o movimento sindical tem, é formar mais e melhor os seus dirigentes. Nós não podemos, os sindicatos não podem apenas fazer luta econômica. Os sindicatos precisam fazer luta política. Os sindicatos precisam eleger seus representantes. É claro que sozinho hoje, como outrora, os sindicatos não elegem. Mas os sindicatos precisam dialogar para um público maior do que as suas categorias, que tem diminuído em função da reforma trabalhista, em função dos trabalhadores por contratos precários e tal. Então, o sindicato precisa oferecer uma formação política melhor. O trabalhador, o líder sindical, precisa ter uma boa formação política, boa formação intelectual. O sindicato precisa ajudar nisso, precisa ser instrumento para ser escola de política. Então, essa é a primeira coisa. Porque aí, se você forma bons dirigentes no sentido da compreensão dos problemas brasileiros, esses dirigentes vão falar com mais qualidade para os trabalhadores, vão ter mais capacidade de convencimento. O dirigente sindical não pode ser uma pessoa comum, não pode ser uma pessoa precarizada do ponto de vista da sua formação. Então, o dirigente sindical tem que ser uma figura diferenciada no sentido da qualidade da sua intervenção, porque ele tem instrumentos para isso. As informações chegam primeiro nele, para que o sindicato não seja um mero instrumento de luta econômica. Senão o sindicato fica só disputando melhores condições de salário. Isso é insuficiente, porque não adianta melhorar o salário, sendo que não melhora a tabela do imposto de renda, que é uma tabela regressiva. Você tem cada vez mais trabalhadores assalariados pagando. As faixas de isenções são cada vez menores. Por quê? Porque interessa para a elite cada vez mais se recolha mais recursos dos trabalhadores para sustentar os interesses da elite, porque a elite brasileira vive disso. É uma jaboticaba, eu já falei isso para vocês. É uma elite anômica, distópica, né? Que não podendo disputar mercado externo, arranca dinheiro do povo, tem raiva do povo brasileiro, é uma elite que não gosta do seu povo. É uma coisa maluca isso, né? É uma elite escravocrata, uma elite escravista, não mudou essa mentalidade, né? Então, a primeira tarefa dos sindicatos, melhorar a cabeça dos dirigentes. Nós não podemos só fazer luta econômica. Nesse sentido, o DIAP, junto com as centrais sindicais, elaborou uma pauta em que a gente vai discutir mais organicamente os projetos, reforma administrativa, reforma tributária,
os projetos de interesse, porque fortalecem os trabalhadores e os assalariados, ou porque desmantelam os direitos, né, e conquistas dos trabalhadores. Então, a gente elaborou uma agenda para fazer um acompanhamento orgânico dessas proposições. O Congresso é uma casa de especialistas, uma casa de profissionais. Então, não dá para atuar no Congresso de uma maneira amadora, sem ter uma pauta orgânica, sem ter um acompanhamento profissional. Porque as entidades patronais fazem um acompanhamento profissional da tramitação das matérias. Então, esse é vamos dizer assim, a tarefa zero, né? Formar melhor os seus dirigentes para que os dirigentes dialoguem mais e melhor com os trabalhadores na base. A questão da dívida pública é um grande problema. Nós precisamos eleger um governo progressista para mudar o enfoque, né, do Estado brasileiro. O Estado brasileiro é um Estado privado, que atende aos interesses privados. Por isso, a lógica das reformas neoliberais, reforma da Previdência, administrativa, trabalhista, de retirar direitos, de acabar com conquistas e tal, para sobrar dinheiro para o pagamento de serviços, juros e da rolagem da dívida pública, que é a dívida interna e a dívida externa, a junção dessas duas dívidas, né? Que quem se beneficia principalmente são os ricos e os fundos de pensões, os bancos privados, os bancos, tanto os bancos nacionais quanto os bancos estrangeiros, porque são essas instituições que compram esses papéis do governo, que são altamente lucrativos, porque o governo é que financia isso. Por isso que é um dos melhores investimentos do ponto de vista financeiro, né? Pobre, quando tem dinheiro na poupança. A poupança não cobre nem a inflação. Então, o cara bota o dinheiro na poupança, não é para dinheiro em poupança não é para investir, é para economizar, para comprar um carro. E quando ele economiza, ele abre mão de um conjunto de coisas, né? Quer dizer, ele faz a economia deixar de comprar determinadas coisas por um determinado tempo para comprar aquele sonho. É o carro, é a casa própria, é colocar o filho na universidade privada, porque as universidades públicas quem estuda são os filhos dos ricos. Quem não estuda fora, claro que hoje tem mais filho de pobre e de trabalhador, porque houve uma mudança do ponto de vista social das universidades públicas. Mas, mesmo assim, quem disputa em melhores condições das universidades públicas são os filhos dos ricos, da classe média alta, né? Então, esse quadro, esse o sentido da dívida pública. Precisa mudar o enfoque do Estado brasileiro, né? Nós não podemos pegar 2/3 do orçamento público e pagar os juros e serviços da dívida pública. Não pode ser isso. 2/3 tem que servir para investir na sociedade, mais escola, contratação de professores, mais médicos, hospitais públicos, infraestrutura, educação, saúde, segurança, investimento no esporte, investimento na cultura, melhorar as condições da periferia, escola de mais qualidade, infraestrutura na periferia, transferir, quer dizer, o Brasil deveria ser um grande canteiro de obras, pegar essas periferias sem infraestrutura, os morros sem infraestrutura, e fazer uma grande obra pública. Isso ia gerar milhões de empregos, ia melhorar as condições das pessoas, porque morar com dignidade faz uma grande diferença. O cara tomar banho com água quente, não precisar ir tomar banho ali eu sei disso porque eu tinha família no Rio de Janeiro, que morava num quintal, então morava na casa e tomava banho fora da casa. Então, eu conheço essa realidade, entendeu? Então, o Brasil é um país precário para o povo brasileiro. 2/3 da população brasileira, a pirâmide social brasileira, grosso modo, é mais ou menos assim: 1% de rico, 19% de as chamadas classes médias, com as suas variações, com as suas estratificações, e 80% do povo, a cabeçada, da mão para a boca, trabalha de manhã para comer à noite. Então, não há condição desse país se desenvolver sem incluir o povo, não apenas no consumo, mas incluir o povo nas condições de vida digna, porque o governo Lula incluiu o povo no consumo. Mas isso só não é suficiente. Em 1 ano, 2 anos de governo Temer, ele solapou todas as políticas públicas do Lula-Dilma. Então, nós precisamos de políticas de Estado de desenvolvimento, precisamos discutir um projeto nacional de desenvolvimento, né? Para que gere emprego, que gere renda, que a gente rediscuta a questão da industrialização brasileira. Os níveis de industrialização brasileira voltaram aos níveis de 1910,
o mundo desenvolvido e em desenvolvimento está correndo com as duas pernas e nós estamos igual Saci Pererê pulando. Os economistas neo-keynesianos usam esse trocadilho, usam essa figura de linguagem para dizer o seguinte: olha, nós não podemos mais apenas discutir a desindustrialização ou a industrialização. Nós precisamos discutir as questões tecnológicas. O Brasil está atrasadíssimo. Nós estamos milênios dos países desenvolvidos. Nós não podemos, nesse nível, nesse ritmo, o Brasil vai virar uma grande fazenda exportadora de commodities e não inclui o povo no desenvolvimento, no consumo, na educação pública, trabalho decente, com salário decente, quer dizer, com as pessoas tendo condições de se aposentar, acesso à educação decente, à saúde pública decente, sobretudo depois da pandemia, que vai gerar uma profunda desagregação social brasileira. Desses quase 500 mil mortos, você tem aí 300 mil arrimos de família responsáveis pela sustentação econômica, financeira da família, que morreram, e essas famílias agora não têm mais a quem recorrer. Então, é preciso discutir tudo isso. Não é o governo Bolsonaro que vai fazer isso, não são governos neoliberais que vão fazer isso, são governos progressistas. Então, nós precisamos resolver essas demandas imediatas e emergenciais e, em 2022, eleger um governo de caráter progressista para enfrentar os grandes, complexos problemas estruturais brasileiros. Marcos, se eu não for abusar da sorte, não, que pode desligar de novo aí no meio. Daqui a pouco desligo. Me perdoe. Mas assim, que bom, eu achei que a gente ia conseguir ficar meia hora e tal, mas a gente já conseguiu ficar um tempo bacana, e certamente aí todas as suas considerações, né, diante de todo esse estudo e análise que você vem fazendo, contribuiu bastante para a gente pensar aqui, e tenho certeza que vai chegar muita gente. Nosso público assiste depois, né? Tem uma galera que está chegando do trabalho essa hora. Sim. Então, muitas das nossas rodas de conversa, a galera assiste muito depois, e isso é bacana porque fica na nossa página, salvo, e as pessoas conseguem ter acesso depois a qualquer momento. Manda o link depois para mim. Tá, vou mandar sim, mando sim. Então, eu quero agradecer, Cássia. Você tem alguma pergunta, assim? Acho que a gente pode encaminhar, né? Tô com medo de cair, entendeu? Daqui a pouco vamos encaminhando aí para os finalmente, senão daqui a pouco cai. Eu não tenho nenhuma pergunta, eu considero como uma mentoria mesmo, né? Uma super aula mesmo de cidadania, de política. É bom a gente ter as participações de pessoas que estudam, né, muito sobre isso, que veem a conjuntura nacional e também pegam dados que esses dados viram conhecimento, e de uma certa forma é interessante como nossos convidados vêm conversando com a gente de uma maneira direta, sabe? E direta. E é assim que a gente espera realmente que o nosso convidado sinta a vontade para poder falar o que quiser, é claro, né? E, assim, eu só quero agradecer. Eu sou um ouvinte mesmo, eu gosto muito de estar presente, ocupando esses espaços, por mais que eu não tenha a propriedade, digamos assim, de conhecimento intelectual, mas isso eu sei que não é o interessante da coisa. O interessante é você estar ali, ocupar e poder ouvir também argumentar, até porque alguma coisa ali interfere na sua vida pessoal. Então, eu quero só agradecer, realmente, e vamos manter contato, tá bom? E é isso, gente. Obrigada, boa noite para vocês. Foi uma super aula. Valeu, Cássia. Obrigado. É ótimo. A gente está aprendendo. Eu aprendo muito aqui em todas as rodas de conversa, né? Coloco minhas opiniões também, mas a gente vai aprendendo demais. Tem sido muito bom esse espaço, poder dialogar com a galera que está na ponta, com quem pesquisa também, de alguma maneira estabelecer essa ponte entre pesquisadores, analistas, a academia, que às vezes está tão distante da favela, da periferia. Esse é o objetivo dessas rodas de conversa. Então, Marcos, quero agradecer mais uma vez por estar aqui conosco, ter aceito o convite, né, que foi muito importante. Eu tinha acompanhado a sua entrevista no 6h30 do NPC, né, com a Cláudia. Caramba, Marcos tem que ir lá também, né, que a gente abrange público diferente, a gente vai ampliando esse diálogo para mais pessoas. Então, muito obrigado aí por
ter aceito o convite. Passo a falar para você fazer também suas considerações. Eu agradeço o convite, peço perdão a vocês aí por essas dificuldades técnicas. Poderíamos ter tentado fazer um pouco melhor. Acho que foi bom, conseguimos aqui dar o recado, conseguimos aqui fazer a mediação entre o computador e o celular, finalizou dando certo. Isso foi importante. Então, espero ter contribuído com o objetivo de vocês aí e fico à disposição. Se vocês acharem que eu posso contribuir com alguma coisa, fiquem à vontade para convidar e eu, tendo disponibilidade, não me furtarei de tentar ajudá-los aí a fazer o nosso povo compreender mais e melhor o debate político, o que acontece de relevante no Congresso Nacional, a pauta das reformas e tal, fazer uma abordagem com muita objetividade, sem floreios, né, mas com conteúdo para que as pessoas entendam efetivamente o que está em discussão e rompendo esses preconceitos contra a política, os partidos, o debate político. Enfim, então eu espero ter ajudado e fico à disposição de vocês para outras oportunidades que vocês precisarem e eu puder ajudar, eu estarei disponível para vocês. Boa noite. Obrigado, ajudou demais, muito bom. Bom, abraço, obrigado. Cássia. Até a próxima. Cássia, querida, muito obrigado mais uma vez. Cássia, além de estar de fazer parte do GE, faz parte do Conexões Periféricas, né, uma das fundadoras, e está sempre aí na parte de design das artes, ajudando a gente a conseguir estabelecer aqui essa conversa. Então, muito legal, obrigado. Douglas. Vou jantar agora, então. Um abraço para vocês. Até mais. Boa noite para todos. Até a semana que vem.